Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre este livro, tá? Do Ludwig von Mises, A Mentalidade Anticapitalista. Ludwig von Mises foi um dos maiores expoentes da escola austríaca de economia. Muitos consideram ele como o maior expoente dessa tal escola. Não é uma regra geral, tá? Não é um ponto pacífico, vamos dizer assim. Ele ser o maior expoente da escola austríaca de economia, mas foi um dos maiores nomes e é um dos maiores pilares do liberalismo clássico. Quando se fala em liberalismo clássico, o nome do Mises vem logo à mente, tá? Então, foi muito importante, foi um economista muito importante, tá? Seus livros foram fundamentais e continuam sendo atemporais, tá? Neste livro aqui, ó, para você que é marinheiro de primeira viagem, que quer conhecer melhor sobre os conceitos de livre mercado, economia livre, enfim, esses conceitos, eu recomendo esse livro, tá? Ele tem uma linguagem bem tranquila de se entender. O Mises estrutura toda a sua argumentação deste livro de uma forma bem simples, bem didática, tá? Vou mostrar aqui o índice para vocês, os assuntos que o Mises aborda neste livro, tá? Como eu falei, são assuntos bem explanatórios sobre livre economia, economia de mercado. São conceitos bem simples de se entender, tá? O Mises, ele torna esses assuntos bem palatáveis, tá bom? Então não se preocupe, você que quer aprender sobre estes conceitos, em comprar este livro. Pode comprar tranquilamente, tá? Vou falar um pouco sobre ele, sobre alguns capítulos, de forma bem breve, tá? Como esse no terceiro capítulo, Sociedade de Status e Capitalismo. O Mises vai comentar aqui que numa sociedade de status, como era, por exemplo, no antigo regime, a pessoa nascia em uma determinada classe social daquela época e morreria naquela classe, permaneceria naquela classe no resto da sua vida. Isto funciona numa sociedade de castas, uma sociedade de status. Já numa sociedade de livre mercado, uma sociedade capitalista, você tem a oportunidade, você tem a chance de ascender economicamente falando, ou permanecer naquele estado que você se encontra, tá? Cabe à pessoa decidir se ela está feliz naquele estado onde ela se encontra, naquela posição social, economicamente falando. Se ela está satisfeita, feliz, tudo bem. Mas ela tem a oportunidade de ascender economicamente falando. Tá? O sistema de livre mercado, o sistema capitalista oferece esse meio para que ela consiga prosperar. Tá? Ela não necessariamente morrerá naquela mesma situação que ela se encontra. Né? Outro capítulo muito interessante que eu gostaria de comentar aqui com vocês é o impulso para a melhoria econômica. Neste capítulo aqui, ele vai comentar que o melhor impulso para a melhoria econômica que uma pessoa pode ter é o de acúmulo de capital, tá? Então, quanto mais capital você acumula na sua renda, você vai saber gerir melhor toda a sua renda, todo o seu dinheiro, todo o montante que você acumulou ali através do seu trabalho, tá? E a partir daí, você vai poder decidir comprar um produto que você queira, que você deseja muito. E ele vai defender neste capítulo que isto faz parte da natureza do ser humano. Por exemplo, uma pessoa quer adquirir muito uma geladeira. Ela vai passar por alguns meses, alguns dias de pesquisa para saber qual geladeira comprar, qual o melhor custo-benefício daquele produto. E ao adquirir essa geladeira, ela vai ficar muito feliz. Mas passado um período razoavelmente considerável de tempo, essa felicidade dela já vai ser diminuída, tá? A partir do momento que ela desejar querer comprar algum outro produto para casa, uma televisão, um computador, enfim. E ela vai passar pelo mesmo processo de busca,
tipos de ver qual o melhor produto para ela comprar, enfim, etc, etc. E isso faz parte da natureza humana, tá? Ele vai argumentar aqui que isso é inteiramente normal, que isso é plenamente normal, tá? Outro capítulo aqui que é muito interessante também, que eu gostaria de comentar com vocês, é o seguinte. Cadê? Aqui. O anticomunismo versus capitalismo. Ele vai comentar aqui nesse último capítulo, portanto, que aquelas pessoas ou aqueles políticos que levantam as bandeiras de Estado mínimo, de combater os privilégios da classe política, enfim, etc, etc. Todos esses discursos que vocês veem por aí, dos bolsonaristas, por exemplo, eles vão falar que essas pessoas, na prática, elas se dizem lutar contra o comunismo barra socialismo, mas, na verdade, elas querem estar no lugar, nesse pedestal de exercer o poder, de ter a máquina pública em suas mãos. E é exatamente isso que vemos na realidade brasileira. Os bolsonaristas tinham um discurso, ainda têm um discurso de Estado mínimo, de ter austeridade, de defenderem a diminuição do Estado, tá? De ter cuidado com os gastos públicos, etc, etc. Mas, na verdade, como vocês podem ver nos meus vídeos do Explanando, e é só vocês procurarem também, tá? Os deputados e deputadas bolsonaristas, e verem a atitude deles na prática. Porque no discurso, eles são totalmente a favor de um Estado mínimo. Mas na prática, eles fazem a mesma coisa que os políticos ditos como as velhas raposas fazem, entende? Eles têm as mesmas práticas de, usando o termo popularesco, mamar nas tetas do Estado, tá? E usufruírem de todos os auxílios que eles têm direito, tá bom? Então, na verdade, eles não são anti-nada. Eles são o sistema. Eles fazem parte do próprio sistema, tá? Então, é um livro muito bom, tá, gente? Recomendo demais que vocês leiam este livro, A Mentalidade Anticapitalista. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, eu peço para que vocês deixem um like e comentem aí, tá? Aí embaixo do vídeo mesmo, o que vocês acharam da minha resenha, o que vocês acharam do livro, enfim, etc, etc. Ativem o sino de notificações, tá bom? E eu peço para que vocês, caso vocês queiram, acessar os meus textos, eu escrevi 3 textos na plataforma Medium, tá? Sobre política, que se encontra no banner do meu canal, tá bom? Caso vocês tenham interesse de entrar lá, curtam os meus textos e me sigam no Medium também, tá bom? Não esqueça de compartilhar esse vídeo também, tá, gente? Para seus familiares, seus amigos, etc, etc. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.